Bom, gente, um prazer enorme estar aqui em mais uma edição do TDC. Gostaria de começar agradecendo, primeiramente, a organização, a produção tanto da trilha como aqui da sala. Agradecer, claro, obviamente, todo mundo que está aqui presente, todo mundo que está acompanhando a gente pelas lives. E, bom, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho de Async API e espero compartilhar com vocês tanto o que é essa especificação, como a gente tira vantagem dela para documentar sistemas assíncronos, baseado em eventos, um pouco do estado atual, da especificação, das ferramentas que a gente tem disponíveis, assim como, claro, compartilhar um pouco da minha experiência, de problemas que eu encontrei, limitações, usando na prática, com vários times, diversos times. Então, espero que a gente possa trocar essa ideia, que possa ser útil tanto para quem já usa a especificação, quanto para quem está pensando em adotá-la, e, é claro, para quem nunca viu falar também, ou para quem já ouviu falar superficialmente, queria está interessado em entender um pouco mais do que se trata. Bom, então, eu sou o Vinícius Salomão, sou engenheiro de software na Zero Hash, aqui estão os meus contatos, gente, GitHub, Stack Overflow, LinkedIn, espero que a gente possa estar se conectando, fazendo várias pontes, conversando sobre o tema aqui de hoje, conversando sobre tecnologia em geral, me considero um aficionado por tecnologia. E vocês podem achar, tudo /Vinícius, @Vinícius, até hoje. Eu sei que existem outros Vinícius com T por aí, mas ainda sou o único que conheço com esse nome. Pude usar é bem fácil, pelo menos, de me encontrar dessa forma. E aí, para dar um pouquinho de contexto do que é a Zero Hash, o que eu faço na Zero Hash hoje, como isso se relaciona com o nosso tema de hoje, falar para vocês um pouquinho sobre o que é a Zero Hash, a empresa que eu trabalho hoje. Zero Hash é uma empresa americana, com sede em Chicago, e hoje ela é líder mundial dessa vertical que a gente chama de Crypto as a Service, que é basicamente oferecer infraestrutura cripto para que outras empresas possam oferecer produtos criptos para os seus clientes. Então, como vocês podem imaginar, tudo isso, toda essa integração é feita através de APIs. Nós oferecemos para os clientes APIs síncronas, mas por debaixo dos panos a gente tem que lidar diariamente com isso que eu coloquei aqui nesse slide, como, por exemplo, intercomunicação com as diversas blockchains diferentes, tudo isso é assíncrono. Nosso próprio produto de trading, trading específico de criptoativos, tudo também tem que ocorrer de maneira assíncrona. Em resumo, a natureza do nosso negócio é assíncrona. Então, tudo que a gente faz, todos os nossos sistemas por debaixo do pano, trabalham com a sincronicidade, isso faz parte do nosso beabá diário. Então, é aqui que entra uma das possíveis aplicações da nossa especificação de Async API. Então, o que eu pretendo falar hoje, pretendo que a gente passe, um breve histórico sobre OpenAPI, que é o nosso padrão aí progenitor, que a gente usa hoje como padrão absoluto da indústria, para documentar APIs síncronas, caso de REST APIs, muito comum. Vamos passar um pouco sobre o que acontece quando a gente precisa mais do que o REST, e aí a gente entra na visão da Async API. E aí a gente chega numa parte de especificação, com os conceitos fundamentais da nossa especificação, passa por um exemplo ali onde eu tentei condensar de forma didática e trazer um pouco das minhas experiências do mundo real também nesse exemplo. E aí, a parte final, eu dou algumas opiniões de limitações que eu encontrei, nesse meu time atual, com outros times, para que possa ajudar, talvez, vocês que estejam em situações semelhantes a tomar essas decisões. E aí, por último, quando você deveria considerar adotar esse padrão no seu projeto, quando você, de fato, se beneficiaria e não se frustraria. Então, começando a falar um pouquinho sobre OpenAPI, gente, todo mundo aqui está familiarizado com esse termo? Ou já ouviu falar remotamente? Levanta a mão para eu ter uma ideia aqui. Então, OpenAPI é quase sinônimo aí do Swagger, do que surgiu com o nosso Swagger. Basicamente, é padrão absoluto de mercado. Hoje em dia, é muito comum, quando você vai integrar com o cliente, com terceiros, você espera a documentação Swagger, OpenAPI da sua API para saber como seu time de desenvolvimento tem que agir, o que você deve esperar, o que você não deve esperar. E, é claro, isso aconteceu, gerenciar APIs nunca foi algo trivial, ainda não é, mas hoje a gente usufrui de um trabalho feito praticamente há uma década atrás, amadurecido, evoluído constantemente para que a gente chegasse num ponto hoje onde 99% dos nossos casos de APIs REST, a gente pode simplesmente acoplar, pegar uma ferramenta que já existe, um gerador de código que já existe, que segue a especificação,
gerar a documentação da nossa API num clique ou com a execução de um script. A gente chegou nesse nível de maturidade depois de anos, né? E é claro, a especificação em si, que foi introduzida pelo Swagger, não foi unicamente responsável pela adoção do mercado, né? Pela adoção desse padrão, porque a especificação em si, ela funciona, mas se eu não tiver o ferramental para apoiá-la, ninguém aqui vai estar escrevendo YAML files na mão, né? Então, o grande apelo, né, do Swagger é o ecossistema gigantesco de ferramentas, né, de modelos que a gente já tem prontos e que a gente pode estar usando a nosso dispor, independente de linguagem, de plataforma que a gente use, né? E aqui a gente vê alguns dos players principais, né, que contribuíram para que esse processo acontecesse, né, ao longo dessa década, como a AWS, Nordic, né, Kong, o próprio Swagger, que trouxeram essa maturidade, evoluíram o padrão, a especificação para que a gente chegasse onde a gente chegou hoje, para APIs síncronas, né, para APIs REST. E aqui a gente tem que se fazer a pergunta, bom, será que a gente consegue aproveitar, tirar vantagem de todo esse investimento de tempo, de recursos durante esse tempo, de amadurecimento dessa especificação que nos atende? Será que a gente consegue trazer esses mesmos conceitos para o mundo assíncrono? Será que a gente consegue só, talvez, ali copiar e colar e não precisar reinventar a roda? Então, a primeira coisa que a gente precisa definir é o que são as nossas APIs assíncronas, né? Então, quando a gente está falando de mais de REST, né, só o REST não é suficiente, o que acontece? Bom, basicamente, resumindo aqui da maneira mais sucinta possível, uma API assíncrona é toda API que depende de mensagem, que depende de mensageria, né? Então, isso normalmente vai ser através de um broker, né, um broker de mensagens, ou não, né? Por quê? Porque a gente tem protocolos conhecidos, mais famoso do protocolo de WebSockets, né, que pode ser peer-to-peer. Então, nesse caso, você não teria um broker, mas a natureza dessa API continua sendo assíncrona, né? Você está lendo e postando mensagens, lendo e postando mensagens. Então, voltando para a nossa ideia original, agora que a gente definiu o que são APIs assíncronas, aliás, só confirmando, gente, todo mundo está familiarizado com o conceito de broker? Conhece, já trabalha com RabbitMQ, Kafka, né? Não importa a implementação. Esses são os nossos brokers que cuidam das nossas mensagens, certo? Perfeito. Então, agora, voltando à nossa ideia original, será que a gente consegue trazer os conceitos que existem na OpenAPI e os benefícios que a gente já colhe com APIs síncronas, será que a gente consegue trazer para o nosso mundo assíncrono? Então, aqui eu montei uma tabelinha bem simples para a gente começar a visualizar, tentar visualizar essa imagem na nossa cabeça. Bom, do lado esquerdo, eu tenho os conceitos que já existem na nossa especificação, tá? Síncrona. Do lado direito, eu tenho o que existe no nosso mundo assíncrono, né? Então, se eu for servidor, né? O conceito de servidor ele existe dos dois lados, tranquilo, né? Um para um. Cada aplicação roda em um servidor, né? Tranquilo, sem muito o que falar aí, um para um. Protocolo. Bom, por mais que do lado síncrono eu tenha infinitamente menos protocolos para suportar, como vocês podem ver na imagem HTTP, HTTPS, e do lado assíncrono eu tenho uma gama, quase a impressão que dá hoje é que está tendendo ao infinito de protocolos assíncronos. Mesmo assim, a gente consegue fazer o paralelo, né? O protocolo de um lado é um protocolo de outro, por mais que do outro tenha que suportar muito mais, né? Mas aí, se a gente começa a descer o nível, a gente começa a lidar com situações um pouco estranhas, por assim dizer, né? Vamos lá. No nosso mundo assíncrono, a gente tem um conceito de canais, né? Uma API assíncrona é uma API que lida com mensagens, com mensagerias. Então, essa mensagem, ela precisa trafegar por um meio lógico e físico, né? E aí isso é implementado de diversas maneiras diferentes pelos nossos brokers, né, pelos nossos protocolos. Mas o importante é que nós temos o conceito de um canal. Um canal precisa existir para que eu possa documentá-lo, né, no mundo assíncrono. E eu já não tenho esse paralelo no mundo síncrono, né? Se você for olhar a especificação do OpenAPI, eu não tenho nada muito parecido com o que é o conceito de canais. Mas tudo bem, se a gente seguir nessa linha de raciocínio e forçar um pouco a barra, a gente consegue ver, talvez, os nossos paths no mundo síncrono possam agir como os nossos tópicos do mundo assíncrono? É uma forçação de barra ali, né? Tipo, um barra books da vida poderia ser equivalente a um tópico do RabbitMQ, por exemplo. Forçando a barra, talvez a gente consiga visualizar isso, né? Mas, se a gente forçar mais ainda essa barra, os nossos verbos, como, por exemplo, get, poderia ser, talvez,
o nosso subscribe, né, onde os nossos consumidores atuam esperando novas mensagens. E aí, ainda extrapolando mais ainda essa barra, os nossos posts virariam os nossos publishes, né? As nossas aplicações que postam mensagens em determinados tópicos. Bom, a gente não precisa ir além disso para perceber que a forçação de barra já está muito grande, né? Que claramente o padrão OpenAPI serviu muito bem o seu propósito de documentar APIs síncronas, mas não é o caso. Não é o caso para o nosso mundo assíncrono exatamente pela quantidade de características específicas que a gente tem que resolver nesse mundo, né? Essa linha de pensamento aqui, ela não é minha, ela é do próprio idealizador da Sync API, exatamente pensando, quando ele se deparou com esses problemas de precisar documentar, de precisar ter esquema para APIs assíncronas, o primeiro instinto dele foi, bom, OpenAPI já é um padrão, né, gigantesco, fortalecido, eu vou conseguir copiar e colar, e talvez forçar, adaptar uma coisa ali, aqui. Ele partiu dessa linha de raciocínio e, obviamente, chegou no mesmo resultado que a gente chegou aqui, né? Forçação de barra, para dizer o mínimo. E aí a gente chega na nossa visão, né? Visão do que é a nossa Sync API. Bom, o que ela não é, primeiro, não é uma lib, não é um SDK, beleza? Por mais que a gente possa gerar SDKs das nossas APIs assíncronas através da especificação, mas definitivamente não é a lib nem um SDK, o que ela é, afinal? Ela é a nossa especificação, a nossa modelagem, da mesma forma que o OpenAPI é a especificação para a documentação de APIs síncronas, beleza? E como a gente conversou no início, a especificação por si só não ia garantir a adoção, né? Claro, quem tá querendo escrever arquivos de documentos, de documentação na mão, né? Ninguém mais faz isso hoje. Então, para que a especificação obtivesse sucesso de adoção, era necessário que ela tivesse, da mesma forma, um ecossistema de ferramentas, para que os desenvolvedores pudessem, né, usá-los, acoplá-los a seus códigos, seus projetos atuais. Certo? E aí eu estou falando de duas classes de ferramentas, basicamente. Primeira, que são geradores de código, né? Então, dado um SDK existente, dada a especificação existente, você consegue gerar o SDK que consome aquela API, por exemplo. Da mesma forma, geradores de documentação, né? Que é um dos pontos que a gente quer, né? Promover documentação de fácil acesso, não só para times de engenharia, como para times, enfim, de suporte, de operações, pessoas que possam ter um rápido, fácil acesso, um acesso pragmático à API da sua plataforma, né? Então, começando a trazer um pouco do mundo das ideias para algo um pouquinho mais concreto, a gente começa a ver, vamos trabalhar os fundamentos, conceitos que vocês vão encontrar nessa especificação para trabalhar com a plataforma de vocês, beleza? Então, essa é uma imagem bem comum, bem simples, quando a gente fala de arquitetura baseada em eventos, né? A gente tem alguns atores aqui que são basicamente a base para a gente entender. E é a partir desses mesmos componentes que a Async API tira seus conceitos fundamentais para que você possa documentar qualquer plataforma assíncrona. Beleza? Então, se a gente vê de um por um aqui, a gente tem o nosso produtor de eventos, que, bom, nosso producer, né, como o nome já diz, bem explícito, é a nossa aplicação responsável por postar mensagens num determinado canal, né, num determinado tópico dentro de um canal. Esses são os nossos producers. Indo para o outro lado, a gente tem os nossos consumidores, né, nossos consumers, também como o próprio nome já sugere, são as nossas aplicações que fazem a leitura, né, que estão aguardando novas mensagens dentro daquele tópico, naquele canal. E aqui fica bem explícito também um conceito, gente, muito comum, que, normalmente, na prática, produtores e consumidores podem ser a mesma aplicação, né? A mesma aplicação é muito comum, isso talvez até seja a prática mais comum, que a mesma aplicação seja tanto produtora quanto consumidora, né? Produz um certo tipo de eventos, consome outro tipo de eventos. E aí, seguindo, a gente tem aqui o conceito que a gente já falou superficialmente sobre o canal, né? Então, aqui, gente, entra um ponto interessante de atenção. Por quê? Porque quando a gente fala de um canal de comunicação, né, um meio lógico, né, por onde as mensagens precisam transitar, é algo tranquilo, mastigável de entender. Mas quando a gente está falando da implementação desses canais, de diversos fabricantes, diversos mantenedores de protocolos diferentes, né, por exemplo, a implementação de um canal num servidor NATS com Jetstream é de um jeito, tem suas características específicas. A implementação de um canal com Stream no Redis é completamente diferente. Então, cada fabricante, né, cada protocolo
tem suas características específicas. Isso se torna, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, um desafio na hora de você documentar a sua API. E, principalmente, quando você não pode se dar ao luxo de super generalizar alguns conceitos, principalmente quando é importante que, para cada canal de comunicação desse, tenha a sua propriedade devidamente preenchida, para que as pessoas que estão utilizando essa documentação possam fazer de forma útil, para que realmente a documentação sirva ao seu propósito, né? Mas, por enquanto, vamos seguir com o conceito canal, né? É o que conecta as nossas mensagens. E, por último, claro, não menos importante, agora, nós temos a nossa mensagem, né? O conceito de mensagem. E aqui vem uma parte interessante, né? De certa confusão. Às vezes eu ouço muito, mas eu ouço muito falar em arquitetura baseada em eventos, depois eu ouço outros autores falando em arquitetura baseada em mensagens, ou arquitetura baseada em comandos. Afinal, é tudo diferente? É tudo a mesma coisa? Ou, em resumo, é tudo a mesma coisa quando a gente está se referindo a APIs assíncronas, né? É tudo a gente está se referindo a trocas de mensagens entre componentes, entre sistemas da nossa plataforma, né? Então, não importa muito se é evento, se é mensagem, nesse contexto. Mas, para trazer um pouco de visibilidade para isso, quando a gente está falando de evento, a gente está se referindo a uma ação que já aconteceu dentro do seu sistema, certo? Então, exemplos, né, óbvios. Algum recurso foi criado, algum recurso foi alterado, né, um saldo foi atualizado. Isso são eventos que ocorreram na nossa plataforma. E perceba que, pela própria natureza do evento, quando um produtor produz esse evento, ele não sabe quem está ouvindo, quem está interessado nesse evento, quais são os consumidores, quantos são. Não, ele não está interessado, é uma caixa preta para ele, porque ele só está reportando uma ação que ocorreu dentro do nosso sistema. Beleza? Então, por esse conceito, a gente vê que, bom, todo evento ele é necessariamente uma mensagem, porque ele é uma mensagem que está transitando pelo nosso sistema, mas nem toda mensagem é um evento. Isso porque a gente tem do outro lado, as mensagens podem ser requests também, podem ser consultas ou comandos, né? Nessa outra vertente, eu não estou reportando algo que aconteceu, eu estou reportando algo que eu quero que aconteça, eu estou sendo imperativo, né? Estou exigindo um comando, por exemplo, crie algum recurso, ou dispare uma notificação, né? Eu estou informando os meus consumidores como eles têm que agir. Então, você percebe que o detalhe de implementação ele já vaza um pouco para o outro lado. Beleza? Existe um certo e errado? Claro que não, né? Existe a sua taxonomia de mensagens dentro da sua plataforma, né? O que você quer, o que você espera de comportamento do seu sistema, uma vez que você esteja modelando, né? E aí, é claro, uma ação, por exemplo, nesse caso um comando, ele requer parâmetros, né? Toda ação precisa ser parametrizada. Então, esse tipo de coisa você leva em consideração na hora da sua modelagem, né? Por quê? Porque o consumidor vai precisar ter acesso a essas propriedades, a essa parametrização, para poder tomar a ação que você acha necessário, né, que o produtor acha necessário. Bom, gente, esses são os conceitos fundamentais, né? Produtor, consumidor, canal, mensagem. Com isso, em tese, você consegue documentar qualquer API assíncrona no mundo. Mas, será que é assim mesmo? Bom, vamos ver mais para frente. Vamos ver agora, na verdade, trazendo um pouquinho desses conceitos para um arquivo real. Tá? Para um arquivo, como é que fica a carinha da nossa especificação, uma vez que a gente começa a escrever um pouco desses conceitos. Então, à esquerda, eu tenho um código que foi gerado, né, por uma ferramenta já pertencente à Async API, e do lado direito eu tenho a visualização dela numa ferramenta chamada Async Studio, né, que é quase que um paralelo ali do Swagger UI, que se promove a fazer até algumas coisas um pouco mais interativas, mas basicamente para a gente ter uma ideia do que a gente tem falado aqui de forma mais platônica. Bom, aqui do nosso lado direito a gente vê que é quase que um bloco idêntico, né, ao bloco da OpenAPI. Quem já viu arquivos, né, gerados pela OpenAPI, no padrão OpenAPI, praticamente está vendo o mesmo arquivo aqui. A gente começa na primeira linha ali, ao invés de OpenAPI, a gente começa com Async API, né, obviamente. Mas todo esse primeiro bloco, por exemplo, de servidores, é algo que a gente encontra da mesma forma na OpenAPI, né? Sem nenhuma diferença. E aqui, para dar um exemplo, por exemplo, se vocês olharem aqui na imagem, vocês vão ver que tem dois servidores destacados. Um servidor que está contendo uma infra Redis para streams, outro servidor que está contendo uma infra NATS para JetStream.
E aí, isso foi uma escolha exclusiva desse projeto, eu achei legal mostrar aqui, porque ao invés de mostrar os servidores da nossa aplicação, nesse caso, a gente chama que seria mais interessante que as pessoas com acesso à documentação vissem os brokers que aquela aplicação está interagindo, né? Então, por isso, vocês veem aqui NATs, REDs, e aí as pessoas já sabem onde estão localizados esses servidores que as aplicações, dependendo do ambiente, né, estão interagindo. E aí a gente vem para a parte crucial, né, que a gente falou dos canais ali. Como é que a gente trabalha com canais aqui, né? A forma que mais, digamos assim, se diferencia, né, da nossa parte síncrona. Bom, se vocês olharem, eu tenho 3 definições de canais. A primeira com subscribe e as 2 últimas com publish. Então, o que eu estou dizendo é que essa minha aplicação, o primeiro canal que eu descrevi para ela consome de um string NATs, né, de um string chamado trades, e espera um subject confirmed. E aqui eu posso ver, né, ali nas minhas mensagens, o evento que eu estou esperando consumir, que é um trade confirmed, por exemplo, né? E aqui na UI, como vocês veem, muito parecido com a UI do Swagger UI, eu tenho acesso àquele payload, eu tenho acesso ao esquema daquele payload, que é a parte mais importante, talvez, é você ter acesso ao esquema, né, do qual é o tipo de dado que você espera para cada campo, como validar cada campo, como saber se eles estão de acordo com a versão atual, né? E, da mesma forma, sigo, por exemplo, para outros 2 canais, eu estou publicando essa mesma aplicação, que é uma consumidora e um produtor. Nos 2 outros canais, a gente consegue ver que eu estou publicando, né, para esses 2 outros streams, estou publicando eventos de balances updated e de statements updated, né? Então, dessa forma, fica bem simples, bem genérico da gente visualizar como documentar os nossos canais. Percebam que aqui, eu falei que mais cedo, né, que os canais são um ponto de atenção, porque requerem certa complexidade. Aqui eu tirei muita coisa para que ficasse da forma mais genérica possível, né? Então, vocês só veem que se é publish ou se é subscribe, né? Só veem qual é o tipo, né, do protocolo sendo usado. Mas depois a gente conversa um pouco mais sobre como você pode destrinchar os detalhes na hora de documentar os seus canais, que basicamente são das partes mais importantes da sua API assíncrona, né? E aí, por último, a gente tem os esquemas, né, que essa parte aqui é praticamente idêntica à parte da OpenAPI, né, que é onde eu acho que é um dos pontos que você mais se beneficia em adotar esse Sync API para o seu projeto, né? Se você está trabalhando, por exemplo, com produtores que publicam JSON, com consumidores que consomem JSON, por exemplo, não há nenhum esquema entre eles que deve ser respeitado, né? Talvez aqui muita gente já tenha passado por isso, sei que eu passei só tem um desenvolvedor que conhece o payload que um produtor produz, só tem outro desenvolvedor que conhece qual é o payload que outro consumidor de outra aplicação está esperando. E quando a gente só descobre assim, quando há uma atualização, né, de versão num produtor, excluiu um campo que agora quebrou 10 consumidores diferentes que estavam necessitados desse campo, né? Então, uma das formas que a OpenAPI, que a Async API ajuda a gente nisso, é através dos esquemas, né? Então, esses esquemas aqui, de cada payload, vai ser os esquemas que os nossos validadores, geradores de código, vão olhar a cada versão, a cada interação no CI, por exemplo, para verificar se aqueles novos commits, se aquelas novas linhas de código estão quebrando ou não o nosso contrato, né? E aí, gente, eu falo um pouco das limitações que eu encontrei na prática, né? Tem muito de relatos pessoais aqui, meus, de outros colegas, mas que não necessariamente pode ser o seu caso, né? Então, o primeiro ponto que eu listei é a integração com esquemas, né? Integração quando a gente está falando com outros esquemas. Por exemplo, eu botei aqui 2 linguagens que possuem esquema forte, né? GraphQL e Protobufs, né? Então, se você já tem modelado, né, na sua plataforma eventos, né, através da GraphQL ou através de Protobufs, você vai encontrar que muitas das vezes a integração com a Async API desses 2 esquemas vai ser bem dolorosa, para não dizer insustentável, no sentido de que você provavelmente vai precisar escrever muito código, você vai precisar escrever rotinas específicas de geradores para trabalhar com essas duas linguagens, por exemplo, que são 2 das mais populares, né? Então, por exemplo, no nosso caso, trabalhando muito forte com Protobufs, a gente se encontra
muitas das vezes querendo utilizar os benefícios da UI, dos esquemas reforçados da Async API, mas acaba não valendo a pena, porque o próprio protobuf, por exemplo, você encontra diversas maneiras de fazer validação pelos próprios protos, usando ferramentas como o Buff, por exemplo, para garantir retrocompatibilidade entre as novas versões de APIs. Então, talvez o maior benefício que ela trouxesse, você já tem, porque você já usa uma dessas linguagens. Então, talvez não seja tão vantajoso, né, aplicar quando você já tem algum mecanismo desse no lugar, né? E aí, segundo tópico, limitações de APIs complexas. E aqui, complexidade em relação à quantidade de canais, tá? Então, é muito comum a gente encontrar aplicações no mundo real que a gente precisa fazer concessão para cliente, né? Ou seja, precisa integrar com um broker de um cliente que vai publicar um evento X, é um broker muito específico, mas a gente precisa ouvir dentro da nossa infra, porque o contrato foi feito assim, assado, beleza? Ou que você vai integrar com terceiros, que você não tem controle sobre a implementação, né? Sobre brokers utilizados. O que isso acaba resultando? Acaba resultando que a gente acaba subindo aplicações que, por exemplo, consomem de 4, 5 brokers diferentes, precisam alimentar 5, 6, 7, 8 canais com brokers completamente independentes também, alimentar sistemas legados, por exemplo. Então, quando a gente vai tentar documentar isso, quando a gente vai tentar criar um esquema, principalmente por causa dos canais tão diferentes, a gente encontra essa barreira da complexidade de documentar detalhes específicos de canais, né? Mais uma vez, tentando trazer um exemplo um pouquinho mais prático, né? Um canal num servidor NATS, um JetStream da vida, né? Algo para definir um stream, você precisa do nome do stream, né? Você pode dizer, mas isso aí é comum, isso aí você tem no Kafka, você tem no Redis, tranquilo. Mas aí você precisa do Durable Consumer, que é algo muito específico de um servidor NATS. Você não vai encontrar isso, pelo menos, de 1 para 1 em outros servidores. E aí você precisa também do Subject, que é algo específico do servidor NATS. Então, eu estou falando aqui de um caso específico, tá? Agora, imagina para diversos outros brokers independentes que a especificação tem que suportar, né? Então, isso acaba se tornando um desafio não só para os engenheiros, mas como para os mantenedores da própria especificação, né? De saber qual que é a dosagem, onde parar, onde a especificação tem que parar, onde ela tem que suportar, né? E aí, como consequência disso tudo, o cinto de ferramentas ainda é relativamente imaturo, né? E aí, o que eu quero dizer com isso? Relativamente, porque se a gente compara com o cinto que a gente tem disponível na OpenAPI, né, com o Swagger, infelizmente ainda não dá para comparar, né? Mas isso é compreensível. É uma especificação com um pouco mais de 5 anos, 4, 5 anos. Então, se você já trabalha com plataformas um pouco mais nichadas, digamos assim, por exemplo, hoje, a gente trabalha muito forte com Go, né? Então, com Go, a gente tinha ali, na época, 1 ou 2 geradores de código, né? Na época, e que não atendiam o nosso propósito. Então, para considerar, adotar a especificação, a gente precisaria, né, basicamente, codificar os nossos próprios geradores de código, geradores de documentação. O que, é claro, para alguns projetos pode ser viável, para alguns projetos pode se aplicar, mas, na grande maioria, eu diria que não, né? Então, isso é algo para se atentar no seu projeto quando estiver pensando em adotar a Async API. E aí, na contramão, quando eu acho que é uma boa, uma ótima você adotar, né, que você vai colher muitos benefícios. O primeiro caso, que é até meio intuitivo, é quando você já trabalha num ambiente assíncrono, onde não há esquema pré-definido, né? Ou seja, onde as aplicações estão publicando, estão consumindo JSONs, né? Por exemplo, eu botei aqui JSON, que é o mais comum, e não há esquema pré-definido, centralizado em nenhum lugar. Então, se um produtor para de publicar um certo campo, quebra não sei quantos consumidores. Os contratos não são validados, não são honrados, né? Exatamente por isso, porque a gente não tem essa fonte da verdade, né? E aí a Async API te provê isso, né, de maneira extremamente útil e prática, e, claro, fazendo um paralelo com algo que a maioria dos desenvolvedores já conhecem, né, que é o padrão OpenAPI Swagger. Segundo caso, se você já trabalha com uma abordagem de Design First APIs, está conduzindo, criando, modelando APIs do zero, né, e você vai poder tirar vantagem disso, porque a Async API vai te dar um arcabouço, né, tanto de documentos como de ferramentas, né, para que você já consiga, né, deixar meio que tudo encaminhado ali, para que saia, por exemplo, só do Jira, saia só do Confluence, de fato se torne um artefato, e que aí, dependendo da necessidade do projeto, né, você pode já até gerar, né, SDKs a partir dessa documentação. Então, para mim, um casamento perfeito. Para quem já trabalha com ecossistemas de desenvolvimento mais populares, né, por exemplo, Java, né,
Então, se você for encontrar a quantidade de ferramentas Java, de geradores que a gente tem para aplicações Spring com Java, são absurdos, né? Acho que são as maiores da plataforma hoje. Então, se você já trabalha com Java, você provavelmente já vai encontrar algo pronto para você só acoplar no seu projeto. E aí, claro, aplicações que utilizam poucos canais, aquilo que a gente conversou, né? Se você tem uma aplicação que consome de um, posta em outro, mesmo broker, você vai só colher os frutos das Sync APIs, você não vai ter o trade-off de estar aqui, pensando em muitos detalhes de canais, disso, daquilo, você vai só praticamente colher os frutos, né? E aí, alta participação de times de operações, né? Isso aqui é para o caso, para quem... A gente sabe que hoje em dia, por exemplo, os nossos times de operações, de suporte, eles já manuseiam APIs, endpoints, né, REST, diariamente, né, seja para automatizar certas tarefas, seja para ajudar, né, com correção de coisas em produção, o que for. E é natural que nós façamos um onboarding desses mesmos times para as nossas APIs assíncronas, né? Porque é interessante para todo mundo que todo mundo tenha o conhecimento geral do sistema, saber, né, quem são as aplicações que produzem os eventos principais que a gente está interessado, quem consome, por onde sai essa informação, né? Isso ajuda a compartilhar não só o conhecimento, né, no time inteiro, como nos ajuda também, time de engenharia, a poupar certos trabalhos, né? Como, por exemplo, criar aqueles dummy endpoints, né? Que a gente utiliza geralmente só para criar um certo evento, né? Que às vezes o time de operação está precisando. Então, esse tipo de coisa a gente vai abstraindo, vai se livrando, vai deixando para o lado, porque os times de operações vão se tornando cada vez mais independentes, né? Através de algo como esse Sync API, já consegue identificar quais são os brokers, já conseguem identificar quais são os payloads esperados, dos eventos esperados, já conseguem eles mesmos de forma autônoma, né? Até criar scripts, automatizar rotinas que antes a gente teria que passar necessariamente por uma API síncrona, né? E não é o caso da gente sempre precisar disso. E aí, é claro, para finalizar, em algum tempo, né? Não me arrisco a dizer em quanto, né? Mas eu acredito fortemente que se tornará o padrão da indústria, assim como foi com o OpenAPI, porque a gente caminha, né, para essa demanda, para esse tipo de urgência. Hoje em dia já é esperado, né, já é quase que mandatório, quando a gente integra com qualquer time, qualquer API, né, REST, a gente espera a documentação, espera o OpenAPI, espera os Swagger Files, né? Da mesma forma vai ser daqui a algum tempo quando o cliente precisar da visibilidade, né, dos eventos que ocorrem dentro da sua plataforma, vai se criar a demanda, né, de você ter isso da mesma forma bem documentado, né? Não só bem documentado, como prover, né, meios de fácil acesso para clientes, para operações, para suporte, quem quer que precise dessa informação, porque quanto mais conhecimento espalhado, mais a gente se beneficia, certo? Então, com isso, gente, eu encerro o que eu tinha preparado para hoje. Queria agradecer todo mundo mais uma vez, agradecer a produção do evento, a organização, a trilha. E aqui estão os meus contatos, Vinícius com T, Vinícius. E fiquem à vontade, se tiver alguma pergunta, se tiver alguma dúvida, vamos trocar essa ideia. Foi um prazer enorme.